Então, pessoal, blefaroplastia, retirada de pele e bolsa das pálpebras, cirurgia de rejuvenescimento palpebral, quase todos sinônimos, né? Quero explicar para vocês hoje sobre a blefaroplastia, a cirurgia que se faz então a remoção e os excessos de pele e bolsa das pálpebras. Então, pessoal, antes de começar, quero pedir um like para vocês, assine nosso canal, ative as notificações e nós continuamos aqui, produzindo material. A blefaroplastia é, de certa forma, uma cirurgia um pouco banalizada e, às vezes, é considerada extremamente simples. Mas, se você for pensar, a expressão do nosso rosto, ela está na área dos olhos. Então, modificações, às vezes, indesejadas nessa região pode causar aspectos estéticos também não desejáveis. E por mais simples que pareça, a blefaroplastia, a cirurgia das pálpebras, ela é uma cirurgia que tem uma certa complexidade em função da estrutura, da anatomia dessa região. E como eu falei, pela importante função das pálpebras na estética do rosto, e não só isso, né? Na proteção do olho, na parte funcional da lubrificação ocular, que é um órgão extremamente nobre. Então, a blefaroplastia, ela tem a finalidade de reduzir os excessos de pele que, com o tempo, vai sobrando, né, na área dos olhos. E não só isso, vão aparecendo também as bolsinhas. Nós temos a pálpebra superior e a pálpebra inferior. As duas estruturas podem sofrer correções, né, dependendo da necessidade. Mas é importante que, primeiro de tudo, se faça uma avaliação para entender se de fato é o excesso de pele das pálpebras que importa nessa questão do rejuvenescimento. Como eu falei já anteriormente para vocês sobre o lifting frontal, a elevação das sobrancelhas, às vezes não é somente sobra de pele da pálpebra, a gente precisa levantar um pouquinho o supercílio para deixar de acordo com o aspecto da face e também a área dos olhos. Mas vamos considerar que realmente tenha um excesso de pele nas pálpebras e que seja a blefaroplastia a cirurgia que está indicada. Então, ela é uma cirurgia, em termos técnicos, realmente não muito demorada. Uma cirurgia que, sim, tem um detalhe muito delicado de acabamento, porque a pele da pálpebra é bastante fina. E a ideia é que se possa realmente remover o excesso de pele para que o contorno das pálpebras possa voltar ao normal ou rejuvenescer. Então, da pálpebra superior, a gente tem realmente uma qualidade de cicatriz muito boa. Uma grande vantagem das pálpebras, pessoal, é o único lugar do organismo que não existe queloide. Normalmente as cicatrizes das pálpebras, elas são muito boas. Essa característica de ser uma pele extremamente fina faz com que a reação cicatricial do organismo também seja muito pequena. Então, de fato, a gente consegue nessa remoção de pele da pálpebra ficar com cicatrizes praticamente inaparentes, né? Lógico, existem diferenças, tem pessoas que têm uma cicatrização um pouco mais forte, outras menos, mas via de regra a gente consegue realmente um rejuvenescimento importante, bom, com qualidades de cicatrizes praticamente inaparentes. Então é retirada uma pequena fita de pele e esse desenho ele precisa ser muito bem feito no contorno do olho da pálpebra superior, porque quando você abrir e fechar os olhos, ele fique realmente encaixado nessa prega e essa cicatrizinha não apareça. A pálpebra inferior, então, ela já é uma estrutura um pouquinho mais complexa. A gente precisa avaliar bem a área ocular para que não se tenha nenhuma falta de pele. Se a gente imaginar que a pálpebra inferior é uma estrutura fixa e a superior é móvel, a pálpebra superior se adapta melhor a eventuais faltas de pele. Mas a inferior, se faltar 1 milímetro, a pálpebra de cima não encosta. E aí, dos cuidados que a gente precisa ter na cirurgia palpebral é exatamente esse. É de não ter falta de pele para que tenha-se a função de lubrificação do olho, da lágrima preservada. Então a pálpebra inferior, a gente hoje
tem uma conduta, né, de ser pouco agressivo nessa cirurgia. Então tem duas coisas que a gente precisa tratar na pálpebra inferior normalmente. O excesso de pele, que é aquela sobra de pele que fica, né, que tem graus variáveis, pessoas mais jovens têm menos, pessoas com mais idade têm um pouco mais. E as bolsas, que dão aquele cansaço que assim você toma um copo de vinho e fica com aquela bolsa inchada, fica com aquela olheira, né? Então, essas duas coisas é que a gente normalmente trata na cirurgia da pálpebra inferior. E para evitar mudanças no contorno palpebral, nessa oclusão da pálpebra, a gente costuma usar duas técnicas que são mais simples para resolver isso. As bolsas, por exemplo, a gente não precisa ter corte na pele para fazer. Inclusive, se a pessoa não tem muito excesso de pele, pode-se retirar as bolsas sem cortar a pele. E isso é comum, às vezes, em pessoas mais jovens, que têm uma característica, já desde jovem, de ter essas bolsas mais inchadas na pálpebra inferior. É feito um pequeno cortezinho por dentro, na conjuntiva, com um laser, e se tiram 3 bolsinhas, 3 bolinhas de gordura da pálpebra inferior, que faz com que ela fique plana de novo, que tire aquele aspecto inchado da pálpebra de baixo. Muito bem, se retirado o excesso de bolsas, houver excesso de pele, nós podemos tratar esse excesso de pele de duas formas. Quando não é muito grande ou moderado esse excesso de pele, que a flacidez não é muito grande, a gente com frequência usa um peeling de laser de CO2 que faz com que a pele encolha bastante e isso substitui aquele cortezinho que é feito rente aos cílios. Então é uma possibilidade tirar as bolsas, que a gente chama transconjuntival, que é por dentro da conjuntiva, e fazer um peeling de laser de CO2 que ele substitui uma blefaroplastia laser que encolhe a pele sem a necessidade do cortezinho na pálpebra de baixo. Se há uma quantidade de pele um pouco maior, se o cantinho do olho já está um pouco caído e a gente precisa fazer uma suspensão maior, a gente usa fazer uma incisão bem rente aos cílios e retirar um excesso de pele. Mas de qualquer forma, a gente nunca mexe na camada de músculo que tem entre as bolsas e a pele. E é isso que preserva essa anatomia, essa característica individual de cada olhar de cada pessoa. Quando há necessidade de remover o excesso de pele, a gente usa uma técnica de um cirurgião norte-americano chamado Glenn Jelks, que chama-se no touch. No touch porque a gente não toca o quê? A camada muscular. Então é feita realmente só uma retirada de pele superficial para corrigir esse excesso e isso realmente preserva bastante a anatomia, a característica individual do olhar de cada um. Como são feitas então, depois de removido a pele, as suturas, as costurinhas da pálpebra? Na pele da pálpebra a gente usa um fio muito fino, 6 zeros, que é da espessura de um fio de cabelo. Então, porque a pele é muito fina, delicada, a gente faz uma sutura, uns pontinhos. Na pálpebra não é um local muito adequado para se usar colas, devido à proximidade muito grande com o olho. E se remove esses pontos em 6 dias, 7 dias. Nesse período, é o período que a gente já tem uma recuperação bem razoável desse pós-operatório da blefaroplastia. Então, em média, uma cirurgia de pálpebra, uma recuperação inicial, 7 dias. Claro que não vai estar 100% desinchado, mas com certeza com um óculosinho ou tolerando um pouquinho de edema, você pode voltar para suas atividades. Nós vamos ter em 2 a 3 semanas, de fato, uma cicatrização já mais evoluída, mais adiantada, mas a blefaroplastia é uma cirurgia com custo-benefício muito bom, que a recuperação é rápida, é uma cirurgia que demora em torno de 1h30, então é ambulatorial, você faz uma pequena sedação e já vai embora no mesmo dia. Então é um procedimento que a gente usa muito, que tem um resultado muito bacana e com uma recuperação bastante rápida. Como eu falei, pessoal, a blefaroplastia é uma cirurgia aparentemente simples, mas ela mexe com a expressão do olho e que precisa ser preservada. Por isso, não vacila, procure um profissional que tenha condições técnicas de executar esse procedimento de forma adequada. Deixo aqui o nosso contato,
o nosso link, entre em contato com a clínica e teremos o maior prazer em atendê-lo. Então vai lá, pessoal, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, deixe os seus questionamentos e nós teremos o maior prazer em responder.